Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Borboletando. Eu sou a Carol Canizares, mentora de comunicação entre crianças, adolescentes e adultos, pais, mães, avós, avós, tios, tias e educadores e educadoras. Hoje nós vamos falar sobre independência e autonomia. Vamos começar relembrando, pessoal? Relembrar é sempre uma ferramenta muito útil para a gente avançar, para a gente melhorar a nossa comunicação com essas crianças e com esses adolescentes. Relembrar o quê, Carol? Vamos relembrar como é que era quando a gente era criança. Como que era quando você era criança? Você tinha independência? Você se sentia, em alguns momentos, obviamente, independente? Você se sentia autônomo, autônoma? Você sentia que você podia tomar as suas próprias decisões ou não? Reflete um pouquinho, relembra um pouquinho. Caso você não tinha tido, caso você não teve, ó, o português. Caso você não teve um grau legal de independência, muito provavelmente, das duas uma, ou você dá muita independência, ou tenta dar muita independência para os seus filhos, para suas filhas, para os seus alunos, para suas alunas, ou você está cometendo o mesmo erro. Como que você se sentia quando você era privado de poder exercer algumas tarefas que você certamente tinha condições plenas de exercer, né? Então vamos relembrar como que era a nossa infância. O objetivo aqui é a gente olhar para dentro de si, lembrando, né, nós adultos responsáveis pela relação, e melhorar, curar aquilo que aconteceu com a gente para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos alunos, com as nossas alunas. Então vamos lá, pessoal, além de relembrar o que significa independência para você, o que significa autonomia para você, é importante a gente estar falando sobre a mesma coisa, não é mesmo? E aqui, ao invés de eu trazer a definição, o conceito de independência e de autonomia que eu acredito, que eu uso, eu fui dar uma olhadinha nas definições no dicionário. Então vamos lá. Definição de independência. Olha que interessante. É o estado, condição ou característica daquele que goza de autonomia ou de liberdade completa em relação a alguém ou algo. Então, uma pessoa independente é uma pessoa que goza de autonomia e liberdade completa com relação a alguém ou com relação a algo. Olha que interessante, que conceito bonito, não é mesmo? Por experiência própria, depois de ter trabalhado com crianças e adolescentes por mais de 10 anos, e por experiência própria, por ser mãe de uma criatura de 4 anos, agora em 2024, eu sei por experiência que quanto mais independência a gente dá para essa criança, para esse adolescente, mais autônomo ele ou ela vai conseguir ser no futuro próximo. A independência é muito importante, pessoal, deixar com que essa criança, esse adolescente faça as coisas por si mesmo, por si mesma. Ah, Carol, mas é difícil. É difícil, gente. É difícil porque quando eles estão começando, principalmente a parte de motricidade fina, não é mesmo? Às vezes dá aquela aflição na gente quando a gente vê que eles estão tendo dificuldade para colocar o sapato, por exemplo. E aí a gente quer ajudar. E às vezes até no dia a dia tem um fator extra, né? Um fator estressante que é o tempo.
Então a gente tem que sair de casa num horário para levá-los à escola, por exemplo, a gente tem que sair de casa num certo horário para fazer qualquer tipo de atividade, a gente está inserido nesse contexto de tempo, né? Então assim, minha dica para vocês, prática, para vocês conseguirem melhorar o grau de independência dos seus filhos, dos seus alunos, deem margem de tempo para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, o meu filho, desde mais ou menos 2 anos, que ele escolhe a roupa dele, que ele quer usar durante o dia, e normalmente, desde então, ele se veste sozinho. Então, eu preciso deixar um tempo legal para que ele possa exercer essa atividade, para que ele possa ser independente, sem que eu tenha que ficar, e aí filhão, tá pronto? Vamos filho, faltam 5 minutos, que também não é legal, né? Ninguém gosta de ser apressado, a gente não gosta e eles também não, e isso gera um estresse que muitas vezes não é necessário. Então, dica, deem tempo para que eles possam fazer, para que elas possam fazer essas atividades, para que eles e elas possam cada vez mais ter independência. Qual que é o significado de independência? Isso também está no dicionário. Independência é a desassociação de um ser em relação a outro. Desassociação de um ser em relação a outro. Olha que interessante. Do qual dependia ou era por ele dominado. Então, obviamente, os nossos filhos, as nossas filhas, nossos alunos em um menor grau, filhos e filhas principalmente, quando eles são bebês, eles dependem, eu diria que quase 100% da gente, né? Independente da forma da lactância, se é materna, se não é, enfim, eles são realmente seres extremamente desprotegidos e dependentes. Qual é a nossa função? Acompanhá-los para que eles se tornem cada vez mais independentes e cada vez mais autônomos, não é mesmo? É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. É muito interessante, não é mesmo? E o que é? Qual é a definição de autonomia? Autonomia, capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria, soberania. Então, o ser autônomo, o adulto autônomo é aquele adulto que consegue tomar as próprias decisões, que consegue decidir por si mesmo, por si mesma. Qual que é ou qual deveria ser o nosso objetivo enquanto adulto nessa relação? Ajudá-los a se tornarem autônomos, ajudá-las a se tornarem autônomas. E quem nasceu sabendo? Alguém nasceu sabendo? Não, né, gente? A gente também não nasceu sabendo. Então, existe uma curva de aprendizagem. A gente precisa ter paciência. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é importante. E que aqui é um desafio, muitas vezes, para nós adultos, deixarmos eles errarem. Porque vamos lembrar que a infância e a adolescência são as fases preparatórias para a vida adulta. Se a gente não propicia experiências para que eles aprendam nessa fase, eles vão se tornar adultos dependentes. Eles não vão conseguir se tornar adultos autônomos. É simples assim. Quanto mais a gente protege, quanto mais a gente não permite que eles desenvolvam independência, mais dependentes de nós eles vão ser quando forem adultos. Eu não sei você, mas eu não quero que meu filho com 40 anos de idade dependa de mim. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem espiritualmente. Eu quero que ele seja um ser autônomo. Eu quero que a gente consiga desenvolver a nossa relação para uma relação de parceria, para uma relação de amizade, para uma relação de, quando ele tiver que tomar alguma decisão, que ele queira, que ele se sinta à vontade de me ligar de repente para pedir a minha opinião, ou não, ou para me ligar um tempo depois e falar: mãe,
Fiz isso, isso e isso. E tudo bem. Outro dia eu tava falando com uma grande amiga, eu sou madrinha da filha dela. Um beijinho pra você, Liloca. E me ocorreu um negócio muito profundo e eu cheguei a falar isso pra ela. Pai, mãe, educador também, mas principalmente pai e mãe. A gente precisa ter fé. Fé, galera. Porque a gente pode até tentar fazer tudo certinho, né? A gente pode até seguir o que a gente acha que é o melhor e tal. No final das contas, não é a gente que manda, não é a gente que decide. A gente pode dar o nosso melhor, mas tem que ter fé, tem que ter confiança no universo, em Deus, no que vocês quiserem acreditar, mas essa fé, essa confiança de que vai dar certo, de que vai ficar tudo bem. Não é mesmo que a gente não sabe. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer, não é mesmo? Então, qual que é a diferença entre independência e autonomia? E aqui foi muito interessante quando eu estava preparando esse roteiro para vocês. Claro, independência é ajudar esse ser a ser capaz de cada vez mais fazer as coisas sozinho ou sozinha, né? Se vestir, tomar banho, ter as suas tarefas de casa. Gente, importantíssimo. Vou até abrir um parênteses antes de falar sobre a diferença entre independência e autonomia. Independente da idade que essa criança, que esse adolescente tem, ele ou ela precisa ter um grau de independência, de responsabilidade na casa de vocês, na escola, em qualquer ambiente, tá bom, pessoal? É super importante que eles se sintam úteis. Outro dia eu estava assistindo um vídeo também do Jordan Peterson, que eu já mencionei em outro vídeo aqui do canal, e ele falava sobre essa geração de jovens que se sentem inúteis. Cara, eles não têm responsabilidade nenhuma, muitas vezes. Então, viver pra quê? Não tem responsabilidade e não tem propósito. Então, assim, pessoal, é super importante que eles tenham tarefas em casa. Inclusive, outro dia também vi um vídeo muito legal que eu vou começar a aplicar em breve, assim que o meu filho for um pouquinho mais velho, que é uma família que se organizou de uma forma que cada um dos filhos tem ali as suas tarefas da casa. Então tem tarefas, aí no Brasil é um pouquinho diferente a realidade, mas aqui, por exemplo, a gente separa o lixo, a gente que desce o lixo, né? O lixo não é coletado aqui na porta de casa, a gente que desce e coloca nos containers que ficam na rua. Então essa pode ser, dependendo da idade dele ou dela, pode ser uma tarefa de casa, ajudar na limpeza da casa, obviamente manter o quarto, ou enfim, a casa organizada, limpa, os brinquedos, enfim, aqui vai muito da realidade de cada família, né? Mas é muito importante que eles tenham essas tarefas bem definidas, bem comunicadas. E o que essa família fez? Essa família paga $1 para cada uma dessas tarefas bem cumpridas. E esse valor é mensal, tá? Então a criança que cumpriu com todas as suas tarefas ganha $5 por mês. Desses $5 por mês, a família cobra da criança $1 de aluguel, $1 de comida e $1 de contas. E a criança fica com $2. Ah, Carol, mas eu vou cobrar aluguel do meu filho, da minha filha, gente. Quando eu fui morar na Nova Zelândia, com 18 anos, eu pagava aluguel numa casa de família cujos filhos também pagavam. Era um valor simbólico. Isso ensina tanta coisa, gente. Não é sobre o valor que ele ou ela tá... É sobre formar parte. É sobre responsabilidade. É sobre valorização. Porque senão, eles não valorizam. E é normal que não valorizem. Né? Ah, porque é obrigação de pai e mãe. Sim, é obrigação. Só que existe uma relação de reciprocidade que é muito interessante de trabalhar.
Então, ali naquela casa, a criança que conseguiu cumprir todas as tarefas paga esses $3 de aluguel, comida e contas e fica com $2. Esses $2, eles têm autonomia para decidir o que eles vão fazer. Mas a família pede para eles, ou ensina, ou auxilia, para ver se é uma coisa necessária ou se é uma coisa que eles simplesmente querem. E aí eles ensinam outro valor, não é mesmo? Então assim, eu quero alguma coisa que custa $5. Maravilhoso. Dali 2 meses e meio você vai conseguir comprar aquilo que você quer. Ou precisa de alguma coisa, então vai. Então eles aprendem a lidar com essa energia do dinheiro, com essa energia da troca, com essa energia do... Se eu não fizer as minhas tarefas, eu vou deixar de receber aquele dinheiro que vai me ajudar a conseguir aquilo que eu quero. Deu para entender? Voltando. Qual que é a diferença entre independência e autonomia, então? Independência é a capacidade de realizar atividades cotidianas sem auxílio. Por exemplo, vestir-se, tomar banho e etc. A autonomia refere-se à capacidade de gerir a própria vida e tomar decisões. Então, pessoal, como é que tá aí na casa de vocês? Como é que tá aí na escola onde você trabalha? Você tem conseguido auxiliar essa criança, esse adolescente a ser independente? Mais uma vez, lembrando que essas fases são fases preparatórias para a fase adulta. O Rudolf Steiner, em uma das suas palestras, ele fala que o ser humano só atinge a fase adulta aos 42 anos. Eu me lembro quando eu fiquei sabendo isso, eu tinha meus 20 e poucos, e lembrei agora recentemente, depois de ter feito 42, essa informação chegou a mim, não me lembro nem como, e eu falei, caramba, que bom. E eu sinto realmente isso, é como se toda a minha infância e toda a minha adolescência e o começo da minha fase adulta tivessem sido preparatórias para eu estar onde eu tô agora, para eu conseguir ter clareza sobre uma série, para eu conseguir ter autonomia. Foi muito recentemente que eu me independentizei realmente, emocionalmente, dos meus pais, por exemplo. E isso é super importante, pessoal. É importante que nós, responsáveis da relação, nós, adultos, ajudemos a essas crianças, esses adolescentes a terem cada vez mais independência para se tornarem adultos autônomos, confiantes de si, felizes. Não é mesmo, pessoal? Que mais? Para que eles possam ter essas experiências de forma temprana, para se acostumarem com a sensação de serem independentes. Claro, é que nem... Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. De eu ficar, por exemplo, em época de privação. Então, sei lá, no comecinho ali da adolescência, tem um casamento e aí eu preciso emagrecer 3 quilos para entrar no vestido, não sei o quê. Ficava 1 mês sem comer, ou fazendo uma dieta dessas doidas, já fiz de tudo, todas, tá? Da sopa, nossa, não consigo nem sentir o cheiro daquela sopa, enfim, voltando. Aí ia no casamento, arrasava no vestido, o que acontecia 2 meses depois, 3 meses depois? Não só voltava os 3 quilos, como engordava mais uns 5, né? Por quê? Privação, não sabe, né? Não tem essa... fica dependente de viver daquele jeito e de repente é a mesma coisa. A criança ou adolescente que nunca teve um grau de independência, quando tem, muitas vezes desborda. Típica situação do adolescente que vai fazer intercâmbio fora e que não consegue, emocionalmente volta. Por quê? N motivos, tá? Enfim... Muitas vezes por não estar preparado, não estar preparada emocionalmente. Não aguenta o tranco. Existe uma dependência emocional do pai, da mãe, né? Então, assim, importantíssimo nós prepararmos, e aí prepararmos dentro desse ambiente seguro que é ou deveria ser a nossa casa, a nossa escola. Para que eles possam realmente, como uma escola mesmo, né? Viver essa infância e essa adolescência
errando, galera, porque é isso, a gente não nasceu sabendo, a gente vai aprendendo, nós também adultos. Então, mais uma vez, ninguém nasceu sabendo, vamos nós juntos também aprendermos com eles e cada vez mais com consciência propiciar para eles cada vez mais experiências para que eles consigam ser mais independentes e consequentemente mais autônomos na fase adulta. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal, dá um joiazinho, isso ajuda bastante, me segue nas redes sociais, me diz, Carol, gostei, Carol, não gostei, quero falar mais sobre isso, quero falar, enfim, me corrige se eu errei em alguma coisa e vamos seguir, que esse caminho é um caminho muito bonito, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e até a próxima.